Na aula passada, nós terminamos a parte fundamental do Catecismo Maior com as 5 primeiras perguntas que tratam do propósito da vida humana, da existência de Deus e da Palavra de Deus. Então, nós terminamos essa sessão introdutória e começamos agora a estudar a primeira grande divisão do Catecismo Maior, que vai das perguntas 6 até a pergunta número 90, onde nós estudaremos o que o homem deve crer a respeito de Deus. Então, as perguntas de 6 a 90, que nós vamos começar hoje, tratam do assunto que iremos estudar de agora em diante. A pergunta número 6, portanto, é a seguinte: o que as Escrituras revelam sobre Deus? A resposta: as Escrituras revelam o que Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como ele os executa. Referências bíblicas a essa resposta: Hebreus capítulo 11, versículo 6, que nos diz que Deus existe e recompensa aqueles que o buscam. Evangelho de João capítulo 4, versículo 24, que nos ensina que Deus é Espírito. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, que nos falam sobre as pessoas na divindade. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 14 a 15, e também o verso 18, que fala sobre os decretos de Deus. Também no livro de Atos, o capítulo 4, versículos 27 e 28, que nos ensinam sobre a execução dos decretos de Deus. Assim, o ensino da Bíblia acerca de Deus divide-se em 4 partes. Quais são elas? Primeira parte, o ser de Deus ou o que Deus é. A segunda parte, as pessoas na divindade ou o que a Bíblia revela sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A terceira parte, os decretos de Deus ou os planos de Deus elaborados na eternidade antes que houvesse o universo. E a quarta parte, a execução dos decretos de Deus ou a realização dos seus planos por meio da criação e da providência. Ou podemos também dividir em 2 partes. Quais seriam essas 2 partes? A primeira parte seriam informações acerca do próprio Deus. E a segunda parte, informações acerca das obras de Deus. Vocês já observaram que a Bíblia não apresenta nenhum argumento que prove a existência de Deus? O primeiro verso da Bíblia no livro de Gênesis é: no princípio Deus criou os céus e a terra. Também menciona o fato que Deus revelou-se ao mundo através da natureza e no coração do homem, e que essa revelação natural testemunha a sua existência. Por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, nos ensina que os atributos invisíveis de Deus são contemplados nas coisas criadas. Também o Salmo 19, verso 1, que declara que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas além dessas referências da revelação de Deus na natureza, a Bíblia não procura provar a sua existência. A Bíblia não apresenta em nenhuma parte nenhum argumento formal que prove a existência de Deus. Em vez disso, ela já começa em seu primeiríssimo versículo, como já falamos, assumindo a existência de Deus. E vai adiante falando sobre a sua natureza, caráter e obras. Por causa da revelação de Deus no mundo, na natureza e no coração do homem, é natural que a humanidade creia na existência de Deus. Assim, ao começar já considerando que Deus existe, a Bíblia apresenta, na verdade, o maior dos argumentos em prol da existência de Deus. Pois essa admissão da existência dele é a chave que abre os incontáveis mistérios da natureza e da vida humana. Vamos supor que nós fizéssemos a admissão contrária, ou seja, de que Deus não existe. Imediatamente o universo, a vida humana, as nossas próprias almas, tudo fica soterrado sob trevas insondáveis e mistério.
Aquele que não está disposto a já começar reconhecendo que Deus existe, tem a responsabilidade de comprovar que a sua teoria da não existência de Deus ofereça uma explicação melhor e mais crível sobre o universo e a vida humana do que a apresentada na Bíblia. Ou seja, o ônus da prova é daquele que afirma o contrário do que a Bíblia diz. É óbvio que nem os ateus nem os agnósticos são capazes de fazer isso. Quando seguimos a Bíblia e já começamos reconhecendo a existência de Deus, como a Bíblia faz, então todos os fatos do universo convertem-se em argumentos em prol da existência de Deus. E por falar em ateus, o que a Bíblia nos diz sobre eles? Veja o que diz, por exemplo, o Salmo 53, versículo 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Quem nega a existência de Deus é um tolo, porque insiste em continuar negando o maior de todos os fatos. E além disso, quem assim o faz está violentando a sua própria consciência. E conforme aprendemos também na pergunta 2, que a luz da natureza, a revelação geral, vocês lembram que nós estudamos? Que a luz da natureza e as obras de Deus trazem à humanidade a mensagem que Deus existe. Precisamos entender também que na Bíblia o termo tolo envolve a ideia de perversão moral, assim como de fraqueza intelectual. Imagine, por exemplo, alguém que viveu a vida toda no Brasil, que negue a existência do governo do Brasil e alegue que não tem nenhuma obrigação para com esse governo, porque nega a sua existência. É claro que alguém assim seria considerado não apenas como falto de juízo, mas também como incapaz de ser um bom cidadão para o seu país. No entanto, mais absurda ainda é a atitude do ateu, que deve a sua própria vida a Deus e, contudo, nega que ele existe e isenta-se de qualquer responsabilidade para com Deus.